Olá, pessoal, sejam bem-vindos para mais uma videoaula de matemática aqui no canal SME Capistrano. Aqui quem fala é o professor Marquinhos, de matemática, e hoje nós estudaremos o conteúdo que encontra-se na unidade 7, capítulo 2 do nosso livro didático. O título do conteúdo é Relações Métricas no Triângulo Retângulo. Esse conteúdo fica entre as páginas 209 a 213, ok? Nós vamos fazer aqui uma breve exposição dos tópicos abordados neste conteúdo. Na aula passada, nós já estudamos o Teorema de Pitágoras, que é uma dessas relações métricas, e hoje nós veremos algumas outras e vamos rever também o Teorema de Pitágoras. Mas antes de iniciar as relações métricas, eu quero apresentar aqui um conceito para vocês, que é projeção ortogonal. Isso aqui é um pré-requisito para que a gente compreenda as relações métricas. Vamos primeiro analisar aqui a projeção ortogonal de um ponto sobre uma reta. Imagine aqui uma reta R e um ponto P externo a essa reta R. O que seria, então, a projeção do ponto P sobre a reta R? Eu traço uma outra reta que seja perpendicular a R, ou seja, que forme um ângulo reto com a reta R, e o ponto de encontro dessas duas retas seria a projeção do ponto na reta. No caso aqui, a projeção do ponto P sobre a reta R seria esse ponto P'. No caso de um segmento de reta, eu tenho aqui um segmento AB, e temos aqui a reta R, o que seria, então, a projeção do segmento AB sobre a reta R. Eu faço a mesma coisa, mas só que com os pontos extremos do segmento. Então, eu traço uma reta perpendicular a R que passe pelo ponto A, e depois uma outra reta perpendicular a R que passe pelo ponto B. E aí a projeção dos pontos vai formar sobre a reta R um outro segmento. Os pontos eu chamei aqui de A' e B', e o segmento A', B' seria a projeção do segmento AB sobre a reta R, ok? Então, vamos analisar agora o triângulo retângulo, né? Vamos imaginar um triângulo retângulo, que eu chamei aqui de ABC. Ele é retângulo porque o ângulo A aqui, ele é reto. E aí nós nomeamos aqui os lados desse triângulo como sendo A, B e C, sendo que esse lado maior, que se opõe ao ângulo reto, eu chamei aqui de A, e a gente sabe que é a hipotenusa, né, do triângulo retângulo. E os outros dois lados, adjacentes ao ângulo reto, B e C, são os catetos, nós chamamos aqui de B e C. Isso vocês já tinham visto na aula anterior, estudando o Teorema de Pitágoras. O que nós vamos acrescentar agora é o que a gente chama de altura relativa à hipotenusa, que é esse segmento aqui, ó. Um segmento que sai do ponto A, né, do vértice A, que é o vértice do ângulo reto, e se liga à hipotenusa de maneira perpendicular. Isso aqui é a altura relativa à hipotenusa. E a gente chamou essa altura de H. Essa altura relativa à hipotenusa, ela divide a hipotenusa em dois segmentos, que a gente vai chamar aqui de M e N. Esses dois segmentos nada mais são do que a projeção ortogonal dos catetos sobre a hipotenusa. Por exemplo, esse segmento N aqui é a projeção do cateto C sobre a hipotenusa. O segmento M aqui, que é o mesmo HC, é a projeção do cateto B sobre a hipotenusa. Todas essas informações estão resumidas aqui do lado. E conhecidas essas informações, nós vamos considerar aqui a seguinte propriedade, né? Que em qualquer triângulo retângulo, a altura relativa à hipotenusa divide o triângulo retângulo, em dois outros triângulos que são semelhantes ao triângulo dado e também são semelhantes entre si. Vamos voltar aqui para a figura. Então, a altura relativa à hipotenusa desse triângulo retângulo ABC
divide o triângulo retângulo em dois outros triângulos retângulos, né? O triângulo HAB e o triângulo HCA. Esses triângulos são semelhantes ao triângulo maior, ABC, e são semelhantes entre si. Esse triângulo HAB é semelhante ao triângulo HCA, certo? E nós vamos usar essa informação das semelhanças, vamos demonstrar essa semelhança e vamos utilizar esse conceito de semelhança para apresentar as relações métricas do triângulo retângulo. Vamos, então, aqui à primeira relação. Vamos considerar os triângulos ABA e ABC. ABA é o triângulo maior, aliás, HBA. O HBA é esse triângulo menor aqui, esse triângulo aqui da esquerda. E vamos comparar ele com o triângulo ABC, que é o triângulo maior, o triângulo retângulo original, né? Eles estão aqui separados, está aqui o HBA e aqui o triângulo ABC. Nós vamos provar a semelhança da seguinte maneira, observando que elas têm um ângulo reto, cada um desses triângulos tem um ângulo reto, e tem um ângulo comum. O ângulo B aqui faz parte tanto desse triângulo aqui, como do triângulo maior, tanto do triângulo HBA, como do triângulo ABC. Tem um ângulo B, que é comum, e tem um ângulo reto, né, que aparece nos dois. Tendo dois ângulos de mesma medida, já prova a semelhança dos triângulos, porque necessariamente o terceiro ângulo é congruente também. Então, nós vamos comparar os dois triângulos, estabelecendo aqui a relação de semelhança. Vamos olhar primeiro para a hipotenusa dos dois triângulos. A hipotenusa do triângulo menor aqui é C, que se opõe ao ângulo reto, né? O lado que se opõe ao ângulo reto. E a do triângulo maior é A. Então, se eu for fazer a razão de semelhança entre as duas hipotenusas, eu diria que, comparando aqui do menor para o maior, C está para A. Essa é a primeira razão, tá certo? Então, eu digo que C está para A, assim como, aí vamos comparar outros dois lados, né? Vamos pegar esse lado aqui, eu quero envolver aqui a projeção do cateto, que é N. Esse cateto aqui vai corresponder a esse cateto aqui, lá no outro triângulo. Por quê? Porque ele é adjacente ao ângulo comum e ao ângulo reto. A mesma coisa que acontece com C lá no triângulo maior. Então, N está para C. Ó, C está para A, comparando as hipotenusas, e agora comparando os catetos, assim como N está para C. Está aqui essa relação escrita, ó. C está para A, assim como N está para C. Isso aqui é uma proporção, né? A igualdade entre duas razões, a razão de semelhança. E aí a gente multiplica aqui, cruzado, né? O produto dos extremos é igual ao produto dos meios, transforma numa equação aqui. Então, C vezes C, C ao quadrado, e A vezes N, A, N. Essa aqui é a primeira relação. O que ela significa? O quadrado do cateto é igual ao produto da hipotenusa pela projeção desse cateto sobre a hipotenusa. Então, C ao quadrado é igual a vezes N. Vamos projetar aqui o outro cateto, para a gente estabelecer a mesma relação, só que agora nós vamos comparar o outro triângulo. Vamos pegar esse triângulo aqui da direita, né? O triângulo HCA com o maior, né? Está aqui o triângulo HBA. Deixa eu ver aqui. Está escrito errado, né? É HCA. Tem um errinho bem aqui, viu, gente? É HCA, tá bom? Mas tá certo, HAC. Tá aqui, HAC e ABC. Então tá aqui, o triângulo HAC, é esse aqui, com o triângulo ABC. Vamos ver aqui, vamos provar aqui a semelhança entre os dois, né? Como? Tem um ângulo comum, que é o ângulo C, e tem um ângulo reto. Então, tendo dois ângulos de mesma medida, já prova que os triângulos são semelhantes. Então, vou comparar aqui
a hipotenusa dos dois, a hipotenusa do menor é B, está para a hipotenusa do maior, que é A, então B está para A, assim como, agora vamos comparar o cateto que fica entre os dois ângulos conhecidos. No menor, o cateto M está para o cateto B do triângulo maior. E aqui está a nossa relação, ó. B está para A, assim como M está para B. Multiplicando cruzado, B vezes B, B ao quadrado, é igual a A vezes M. Então, está aqui, o produto do outro cateto é igual, aliás, o quadrado do outro cateto é igual ao produto da hipotenusa pela projeção desse cateto sobre a hipotenusa. Nós escrevemos aqui essa relação da seguinte maneira: em qualquer triângulo, o quadrado da medida de um cateto é igual ao produto da medida da hipotenusa pela projeção desse cateto sobre a hipotenusa. Então, como são dois catetos, aqui nós escrevemos aqui duas relações, tá bom? Vamos então aqui para a segunda relação. Agora nós vamos comparar os dois triângulos menores, né? O triângulo HBA, tá certo? Que é aquele primeiro, e o triângulo HAC, que é o triângulo da direita. Eles são semelhantes entre si. Como é que a gente pode provar a semelhança? Está aqui os dois ângulos retos, né? Que são congruentes. E esse ângulo aqui vai ser congruente a este aqui. Por quê? Olha, que este ângulo aqui, no triângulo menor, somado com o B, vai dar igual a 90 graus, né? Porque a soma dos três ângulos tem que ser 180, então ele é complementar do B. E no triângulo maior, esse ângulo C, olha lá no triângulo maior, o ângulo C, junto com o B, vai dar 90 graus, né? Então ele é complementar com o B também, pelo mesmo motivo. Então, esse ângulo aqui é complementar desse aqui. Ambos são complementares de B, então eles são congruentes. Pronto. Mostrando que dois ângulos têm a mesma medida, a gente prova que os triângulos são semelhantes. Agora, vamos comparar os lados, né? Vamos imaginar o seguinte, vamos comparar agora os catetos. O cateto desse triângulo aqui, que é H, e olha que é o ângulo que fica, aliás, que é o cateto que fica adjacente aos dois ângulos conhecidos. Então, ele vai ser comparado com o M, ó. Então, H está para M, assim como o outro cateto, N, está para H, que é o outro cateto, tá certo? Então, H está para M, assim como N está para H. Multiplica cruzado, H vezes H, H ao quadrado, que é igual a M vezes N. Como é que a gente escreve aqui essa relação? Em qualquer triângulo retângulo, o quadrado da medida relativa, da altura relativa à hipotenusa, é igual ao produto dos segmentos que essa altura determina sobre a hipotenusa, ou seja, as projeções dos catetos sobre a hipotenusa, ok? Então, essa aqui é a segunda relação. Vamos, então, para a terceira relação. Já fiz aqui algumas anotações. Nós vamos considerar as informações da primeira relação. Na primeira relação, a gente tem que um cateto ao quadrado é igual ao produto da hipotenusa, vezes a projeção desse cateto sobre a hipotenusa. E aqui é o outro cateto ao quadrado é igual à hipotenusa, que é a A, vezes a projeção dele sobre a hipotenusa, que é N. E aí a gente escreve isso aqui como um produto, ó, B ao quadrado vezes C ao quadrado. Mas aí a gente substitui o resultado das relações, né? No lugar de B ao quadrado, a gente coloca A vezes N, e no lugar de C ao quadrado, a gente coloca A vezes N. Então, B ao quadrado vezes C ao quadrado é igual a A vezes M vezes A vezes N. E aqui o A vezes o A, eu já posso escrever como sendo A ao quadrado. E sobra aqui M vezes N. Só que M vezes N, se você olhar lá na segunda relação, M vezes N é H ao quadrado, tá certo? Então, eu posso substituir esse M vezes N aqui por H ao quadrado pela segunda relação. Até anotei aqui. Então, vamos repetir tudo isso aqui, ó, e substituir o M vezes N por H ao quadrado.
Aí nós teríamos, então, b ao quadrado vezes c ao quadrado igual a ao quadrado vezes h ao quadrado. Todo mundo ao quadrado, se eu extrair a raiz quadrada aqui de todo mundo, esses quadrados somem, né, os expoentes somem, e fica só os fatores. No caso, ficaria aqui b vezes c igual a vezes h. Lembre que b e c são os catetos, o a é a hipotenusa e o h é a altura relativa à hipotenusa. Sendo assim, esta relação pode ser escrita como, em qualquer triângulo retângulo, está escrito aqui embaixo, o produto das medidas dos catetos é igual ao produto da medida da hipotenusa vezes a medida da altura relativa à hipotenusa. Então, o produto dos catetos é igual ao produto da hipotenusa vezes a altura relativa a ela. Esta aqui é a chamada terceira relação, ok? E a quarta relação é o Teorema de Pitágoras, ok? Já estudado por vocês em aula anterior. Nós vamos aqui apenas relembrar e incluir aqui na nossa relação de relações métricas, né, do triângulo retângulo, porque o Teorema de Pitágoras é uma dessas relações. E vamos fazer aqui uma demonstração a partir das outras relações, uma demonstração algébrica. Aqui aquele triângulo lá original que nós apresentamos, né, o triângulo ABC, e as medidas, né, A é a hipotenusa, B e C são os catetos, H é a altura relativa à hipotenusa, e M e N são as projeções dos catetos sobre a hipotenusa. E aí a gente começa a escrever aqui o Teorema de Pitágoras, né? O quadrado, a soma dos quadrados dos catetos, só que eu não vou colocar logo a hipotenusa, não. Eu vou substituir esses quadrados dos catetos pelas informações que estão lá na primeira relação, que um cateto ao quadrado não é igual à hipotenusa, vezes a projeção dele. Então, substituir b ao quadrado por a vezes n e c ao quadrado por a vezes n. E aí nós colocamos aqui o a em evidência, e m mais n, é o que sobrou aqui, m mais n é a própria hipotenusa, não é? Sendo assim, eu substituo m mais n por a, então a vezes a ao quadrado. Por isso que a ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Ou seja, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Essa aqui é a quarta relação, chamada também de Teorema de Pitágoras. Aqui ela está escrita, coloquei aqui num tamanho grande para facilitar a visualização de vocês. E aqui vamos para um resumo final. Está aqui o nosso triângulo, né? Nós definimos os lados como sendo a hipotenusa A, os catetos B e C, a altura H e as projeções M e N, são válidas as seguintes relações. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, que é o Teorema de Pitágoras. O quadrado de um cateto é igual ao produto da hipotenusa vezes a projeção desse cateto sobre a hipotenusa. Isso vale tanto para o cateto C quanto para o cateto B. Então, na verdade, são duas relações numa só. Aqui, o quadrado da hipotenusa é igual ao produto dos segmentos que a hipotenusa, que essa altura relativa, aliás, o quadrado da altura relativa à hipotenusa é igual ao produto dos segmentos que essa altura determina na hipotenusa. Então, a altura relativa à hipotenusa ao quadrado é igual ao produto das projeções dos catetos, que são os segmentos que essa altura determina na hipotenusa. E essa última relação aqui é o produto dos catetos é igual ao produto da hipotenusa vezes a altura relativa à hipotenusa. Eu espero que eu não tenha falado em alguma fala anterior que esse H aqui é hipotenusa. Ele é a altura relativa à hipotenusa. Por favor, se eu tiver falado, vocês desconsiderem, tá bom? E, para finalizar aqui a nossa aula, eu trouxe uma... Vou até diminuir aqui. Eu trouxe aqui duas questões, tá bom? Nós vamos resolver agora. Dois exercícios que estão lá na página 212 do nosso livro didático. Eu trouxe aqui o exercício 2 e o exercício 7, tá bom? Vamos resolver esses dois exercícios e aí a gente finaliza a nossa aula. No exercício 2, ele dá aqui uma figura, tá bom?
ter aqui alguma coisa escrita aqui, que eu vou apagar por enquanto. Eu tenho aqui uma figura, que na verdade é um triângulo retângulo, ABC, e ele deu algumas medidas, ó, deu a medida aqui da hipotenusa, deu a medida que os catetos ele não deu a medida, né? Mas um deles é B, e tem aqui a altura relativa à hipotenusa. E ele pede para que determine esse cateto B e a altura relativa à hipotenusa, que é o H. Ele deu uma projeção e deu a hipotenusa. Então, usando aqui alguma das relações métricas, a gente vai determinar essas medidas. Então, vamos ver quais seriam. Primeiro, dá para a gente definir aqui qual é essa outra projeção. Tem uma projeção aqui que é 48, e qual o valor da outra projeção? Sabendo que a hipotenusa aqui é 54, a outra projeção, se uma é 48, a outra projeção vai ser 6, né? Então, aqui, ó, 6 mais 48 é 54. São os segmentos que a altura determina na hipotenusa. E aqui eu posso, para determinar o H, que é a altura relativa à hipotenusa, escrever aquela relação que diz que a altura... Deixa eu fazer esse risco um pouco mais espesso. A altura relativa à hipotenusa é igual a o produto das projeções, né? M vezes N, no caso, 48 vezes 6. Então, a altura relativa à hipotenusa ao quadrado é igual a 48 vezes 6, né? Vamos pegar aqui, 6 vezes 8 é 48, né? Vai 4, 6 vezes 4 é 24, e 4, 28. Então, temos aqui 288. O que eu quero é encontrar o valor de H, né? Então, nós vamos extrair a raiz quadrada do que está os dois lados, né? Aqui some esse quadrado, e do outro lado eu vou ter que extrair a raiz de 288. Me parece que não é um quadrado perfeito. Se não é, nós vamos usar aqui o recurso da decomposição em fatores primos para tentar simplificar esse radical e apresentar uma resposta mais resumida. O primeiro número primo que divide aqui o 288 é o 2, né? Que é um número par. 288 por 2 dá 144. Aí eu continuo dividindo por 2, que é possível. 144 por 2, 72. Ainda dá por 2. 72 por 2, 36. 36 ainda dá por 2, porque é par. Vai dar 18. Que também ainda é divisível por 2, que dá 9. Agora o 9 não dá mais por 2, vai dar por 3. 9 por 3, 3. E 3 por 3, 1. Assim nós concluímos a decomposição. Agora, lembre que eu tenho um expoente 2 aqui. Então, o que é que eu quero fazer? Estou simplificando aqui o radical, né? Eu já sei que eu vou ter que reunir isso aqui aos pares, né? Esses fatores. 3 ao quadrado. Eu posso gerar mais um par aqui, de 2 em 2 aqui, 2 vezes 2 é 4, aqui 2 vezes 2 é 4, e eu posso fazer um par aqui desse 4 ao quadrado, e posso escrever os fatores dessa maneira. Por que é vantajoso escrever dessa maneira? Porque eu teria aqui, ó, 2 vezes 4 ao quadrado, vezes 3 ao quadrado. Esses fatores que estão aqui debaixo do radical e que tem o expoente igual ao índice, eles vão sair do radical sem o expoente. Então, nós temos aqui 4. O 3 também sai, e são fatores, né? Por isso continuam sendo fatores, multiplicando. E só o 2 não tem o expoente 2, vai ficar lá. Então, nós teríamos o valor do H, como sendo 4 vezes 3, 12, raiz quadrada de 2. Esse é o valor do H. É um dos valores que ele pede aqui, né? O H. Agora, vamos ver aqui
o valor de B, né, que é um cateto. A gente pode usar aquela relação, ó, o cateto ao quadrado é igual a projeção do cateto vezes a hipotenusa. Como é que a gente faria, né? Vamos ver aqui. B ao quadrado é igual a hipotenusa, que é 54, vezes a projeção desse cateto sobre a hipotenusa, que no caso aqui é 6, né? A gente descobriu que vale 6 ali. Então, 54 vezes 6. Sendo assim, nós teríamos que B ao quadrado é 54 vezes 6, né? 6 vezes 50 é 300, 6 vezes 4 é 24, então aqui daria 324, né? Aqui é um quadrado perfeito, né? Então, B seria a raiz quadrada de 324. E B é igual a, se não me engano, é 18, né? Então, esse aqui seria o valor de B, pedido, né? É um cateto. E o valor da altura relativa à hipotenusa seria 12 raiz de 2. É a resposta da questão 2 aí, tá bom? Vamos, então, analisar. Questão 7. Vocês podem localizar no livro didático de vocês, tentar responder. Se quiserem tentar responder antes de olhar a resolução aqui, é até melhor. Vamos analisar a questão. Por um ponto A de uma circunferência, aqui o ponto A, traça-se um segmento AH, aqui, conforme a figura abaixo. Aliás, perpendicular a um diâmetro BC, o diâmetro é aquela maior corda da circunferência que passa bem no centro, né? Conforme a figura abaixo. Se o ponto H determina no diâmetro segmentos de 4 centímetros e 9 centímetros, encontre a medida X de AH, a medida Y da corda AB e a medida Z da corda AC, tá certo? Então, ele quer a medida X, que é, nesse caso aqui, ó, esse aqui é um triângulo inscrito numa semicircunferência, portanto, ele é retângulo. Esse segmento aqui, se ele é retângulo, o ângulo é o que fica aqui no vértice da circunferência, tá certo? Eu já sei que esse triângulo aqui é retângulo, tá bom? O triângulo ABC. A hipotenusa é BC, né? O X aqui vai ser a altura relativa à hipotenusa. O Y e o Z vão ser os catetos. E ele diz que esse segmento AH determina sobre a hipotenusa, no caso sobre o diâmetro, os segmentos 4, que a gente imagina que seja esse, que é o menor, né? E 9. Então, nós temos aqui as projeções dos catetos. Podemos começar calculando aqui a altura relativa à hipotenusa, né? O X. A altura relativa à hipotenusa ao quadrado é igual o produto das projeções, no caso, 4 vezes 9. Então, x ao quadrado é igual a 4 vezes 9, 36. X é igual a 6. Já encontramos aqui o primeiro valor da altura relativa à hipotenusa, que ele chamou de x, e dá igual a 6. Agora, vamos encontrar aqui o valor do cateto y. Ó, pode usar a primeira relação. Cateto ao quadrado é igual ao valor da hipotenusa vezes a projeção do cateto. Agora, lembra aqui que a hipotenusa é isso aqui tudo, né? É BC, no caso, 4 mais 9. Então, a gente teria o seguinte... Vou até colocar aqui essa observação. E BC é igual a 13, tá bom? Porque a gente vai precisar dessa informação aqui. Então, vamos pegar o cateto y ao quadrado, vai ser igual à hipotenusa, que é 13, vezes
a projeção desse cateto sobre a hipotenusa, que no caso é 4. Então, y ao quadrado vai ser igual a... Eu não vou nem multiplicar isso aqui, sabe o que eu vou fazer? Eu vou logo... vou deixar do jeito que está aí, e vou logo extrair a raiz quadrada, para ir mais rápido, tá bom? Vou logo extrair a raiz quadrada, tirar esse quadrado daqui e extrair a raiz quadrada de 13 vezes 4. Só que eu não vou escrever 13 vezes 4, eu vou escrever esse 4 como sendo 2 ao quadrado. E o 13 fica aí. Então, o y seria... Aí esse 2, como tem um expoente igual ao índice, vai sair do radical e o 13 fica lá. Então, esse aqui seria o valor do y, né, do cateto y. Agora vamos encontrar o cateto z. Vamos fazer aqui desse lado aqui, porque a gente fica olhando para a figura, tá bom? O cateto z, né? Vou colocar o z desse jeito aqui, ao quadrado, é igual ao produto da hipotenusa, que é 13, vezes a projeção desse cateto sobre a hipotenusa, que no caso aqui é o segmento 9. Assim, nós teríamos que z, fazendo a mesma coisa que a gente fez da outra vez, já extraindo a raiz quadrada do que está lá do outro lado, 13 vezes, aí no lugar do 9 eu vou botar a forma fatorada dele aqui, 3 ao quadrado, porque eu já sei que o 3 vai sair do expoente, aliás, do radicando. Vai sair sem o expoente. Caso ficaria assim, 3 raiz de 13. Pronto. E aqui nós teríamos o valor dos catetos y e z, e o valor da hipotenusa, aliás, da altura relativa à hipotenusa, x, tá bom? Valeu, gente! Por hoje é só. Espero ter ajudado vocês e até a próxima. Até mais.